que nós construímos até agora. E sei que o Senhor ainda tem algumas coisas para nos entregar nessa noite. E uma convicção no meu coração, desde o dia que o pastor Henrique me chamou para uma conversa. E essa convicção foi de que Deus estava nesse projeto. Deus colocou no coração do pastor Henrique essa ideia, né, de trazer algo bem específico para nós, como povo dele, como filhos dele e como homens e mulheres que vão transbordar fora dessas paredes, que vão transbordar nessa casa. Amém? Vamos lá. 2 Timóteo 1, verso 7. 2 Timóteo 1, verso 7. Pois Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. E aí eu queria que vocês, eu queria falar isso junto. Amém? Vamos falar isso junto agora. Pois Deus não nos deu um espírito de covardia. Amém. De poder, de amor e de equilíbrio. Esse é o espírito que o Senhor derramou sobre nós. Então, todas as vezes que nós estivermos um momento que nós precisamos ser mais incisivos, algum momento que nós temos que tomar uma decisão e sermos mais firmes, que a gente se lembre qual espírito habita em nós. Porque o espírito de covardia é um dos espíritos que atua na desorganização. O espírito de covardia, ele vem para nos inibir. Ele vem para nos diminuir. Ele vem para nos fazer esquecermos quem nós somos. Quem é o nosso Pai? O nosso Pai nos criou para sermos equilibrados. E não vai existir equilíbrio na desorganização. Amém? Então nós chegamos ao nosso último encontro desse projeto, que nasceu no coração de Deus, para que, através do conhecimento, inteligência e da sabedoria derramada do céu sobre nós, nossas realidades sejam transformadas por meio da oração, de onde vem a sabedoria, e da ação, do trabalho e da mudança de comportamentos, que é de lá que virão as nossas transformações. Amém? Nós aprendemos nesses dias que a prosperidade do reino começa quando entendemos que Deus quer nos ensinar sobre dinheiro. Que dinheiro é emocional. E que a prosperidade é acessada por meio de algumas coisas que nós falamos aqui. E eu quero relembrar com vocês. A primeira dessas coisas que nós aprendemos para que nós possamos acessar a nossa prosperidade. A prosperidade do reino, não é qualquer prosperidade. O primeiro deles, a convicção de que somos filhos de Deus e co-herdeiros em Cristo. Então, a certeza de quem é o nosso Pai, a convicção de que nós somos co-herdeiros em Cristo, nos leva à prosperidade. Porque sabendo quem nós somos, quando nós estamos vivendo momentos que não estão de acordo com o que a palavra nos ensina, nós nos levantamos contra. Nós temos atitudes de acordo com a nossa paternidade e não de acordo, por exemplo, com o que o governo está, com o que nós vemos na política.
Nós agimos de acordo com a nossa paternidade e não de acordo com a vida que o meu vizinho está vivendo. Não, está todo mundo vivendo de forma miserável, então eu também vou viver. Não. Quem é o meu pai? Meu pai é dono do ouro e da prata. Ele deixou na palavra grandes mistérios, grandes ensinamentos, grandes tesouros para mim. E aí nós vamos para lá, relembrar aquilo que às vezes nós estamos perdendo no meio do caminho, ok? Então, primeiro, somos co-herdeiros. Outra coisa que é degrau para a nossa prosperidade: conhecimento de quem somos, das nossas limitações e das nossas qualidades. É importantíssimo nós conhecermos as nossas limitações. E tão importante quanto é conhecermos também as nossas qualidades. Quando nós conhecemos as nossas limitações, vocês podem observar que o Senhor coloca pessoas próximas a nós para nos confrontar. O confronto de algumas pessoas, e quando eu falo confronto, não é no sentido negativo da palavra, é no sentido de crescimento. Deus usa muito o marido e a mulher, os pais com os filhos, os pastores com seus filhos, para esse confronto. Porque a ideia e a vontade do Senhor é de nos ver crescendo dia a dia. Então, quando nós somos confrontados nas nossas limitações, o objetivo do Senhor é um só: que nós possamos melhorar, nós possamos crescer e que essas limitações fiquem cada vez menores nas nossas vidas. E saber das nossas qualidades, porque às vezes vem algumas pessoas diminuir as nossas qualidades. Às vezes vem algumas pessoas querendo fazer com que nós nos esqueçamos das qualidades que nós temos. E aí nós, sabendo quem nós somos, nos nossos defeitos e nas nossas qualidades, quando a gente recebe algo que a gente entende que, opa, isso aqui ele quer só diminuir a minha qualidade, nós também sabemos não absorver aquela fala. Então, saber quem nós somos é importantíssimo para que nós possamos alcançar a prosperidade do reino. O próximo, o nosso comportamento condizente com a nossa paternidade. Quem aqui tem convicção de que é um filho de Deus? Eu tenho certeza absoluta quem é o meu pai. E os meus comportamentos precisam ser condizentes com a minha paternidade, com o que está no meu DNA. Ele me fez para crescer. Ele me fez para multiplicar. Ele me criou para abençoar. Ele me criou para servir. Então, os meus comportamentos devem ser condizentes com essa minha paternidade. Então, à medida que eu vou falando aqui, é importante que você analise e pense nos seus comportamentos. Como é você no seu dia a dia, no seu trabalho, na sua casa, com a sua família, com as pessoas que não te conhecem, com as pessoas que não podem te dar nada? Como você age? Você age como um filho de Deus? Você age à imagem e semelhança de Jesus? Ou eu sou muito educado e gentil com pessoas que podem me oferecer algo, com pessoas que eu posso ter algo em troca? O comportamento do filho de Deus, independente de quem seja, do ambiente que ele está, o comportamento é o mesmo, porque está no nosso DNA a excelência. A excelência está no nosso DNA. A honestidade está no nosso DNA. A mordomia está no nosso DNA. Então, independente de onde nós estivermos, o nosso comportamento deve ser o mesmo.
independente das pessoas com quem nós estamos nos relacionando, o nosso comportamento deve ser o mesmo, ok? Uma vida pautada por princípios que nós falamos lá no primeiro encontro, quem lembra? Generosidade, gratidão, excelência, mordomia e humildade. São só esses? Não. Muitos outros. E aí esses muitos outros, vou deixar de dever de casa e depois nós conversamos em outros momentos. Mas são muitos princípios que o Senhor deixou para nós na palavra. E que se nós seguimos esses princípios, sabe uma coisa assim que não tem erro? Nós vamos prosperar. É impossível não prosperar seguindo os princípios que o Senhor deixou para nós. Impossível. Se você não está prosperando em alguma área da sua vida, é porque em alguma dessas áreas você não está cumprindo algum princípio. E eu tenho as minhas dificuldades. E eu fiquei muito grata por esse tempo, porque eu vi na minha casa, desde o primeiro encontro, mudanças em mim, no Júlio e nas meninas. A minha casa hoje é mais organizada do que há 3 semanas atrás. As meninas, eu percebi mudanças nelas e eu entendi. Elas estão fazendo isso por causa do que foi falado. Ela foi plantado no coração delas. Eu recebi áudios de pessoas que não estão aqui, que viram no YouTube. Uma delas falou comigo: Thaís, nós fomos para Belo Horizonte ouvindo a sua ministração. E o meu marido ficou muito impactado, porque fez muito sentido para ele. Quando nós chegamos em Lagoa, a primeira coisa que ele fez foi pegar uma enxada e limpar a frente da nossa casa. É assim, é isso que a palavra faz. A palavra nos transforma. A palavra nos transforma. Eu recebi um outro áudio de uma pessoa de Belo Horizonte. Falou comigo: Thaís, eu estou cuidando da minha casa como eu nunca cuidei. Eu nunca tinha entendido, eu nunca tinha pensado que cuidar da minha casa com amor era refletir para Deus gratidão. Então hoje, quando eu cuido da minha casa, quando eu limpo minha casa, quando eu organizo a minha casa, o meu coração é outro. Vocês percebem como Deus transforma e deixa as coisas mais leves? É isso que Ele quer. Quando a Bíblia fala de uma paz que excede todo entendimento, é disso que Ele está falando. É de nós vivermos fazendo o que todo mundo faz, só que com um coração leve, feliz e grato. E é isso que Ele está nos ensinando aqui. Mais essa noite. O próximo. Decidimos tratar nossas finanças de maneira mais racional e muito menos emocional. Quem entendeu isso? Que é importante tratar as nossas finanças, os nossos recursos, de uma forma mais racional que emocional. Quem aqui conseguiu, nesses dias, controlar algum impulso, algum desejo, porque se lembrou do que foi ministrado? Quem conseguiu? Fico muito feliz. É isso que o Senhor quer, né? Ele nos criou para sermos equilibrados. Vivemos a nossa vida, nossos valores e não a vida de outras pessoas. Nós aprendemos sobre isso também. A vivermos os nossos sonhos, vivermos as nossas escolhas, a partir do que realmente tem valor para a nossa casa. O que tem valor para a minha casa, muitas vezes não tem valor para a casa do pastor Henrique. O que tem valor para a casa do pastor Henrique, muitas vezes não tem valor para a minha. Por quê? Ele tem crianças pequenas, eu tenho adolescentes e uma jovem.
Então tem coisas que fazem sentido na casa dele, mas não faz na minha. Então nós aprendemos aqui a criticar aquilo que nós ouvimos. Não foi isso? Então, esse é mais um dos pontos que nós aprendemos aqui, que é um ponto fundamental para a nossa prosperidade, para o nosso crescimento, para a nossa evolução, para a nossa inteligência emocional e financeira. Amém? E por fim, quando entendemos que somos os únicos responsáveis, quando entendemos que somos os únicos responsáveis por ativar e potencializar a nossa prosperidade, que a ação, a iniciativa, a fé em nossa capacidade de dar, de sermos generosos, será determinante na ativação do dom divino de prosperar. Essa é uma chave que nós precisamos virar. É uma chave. Quando a gente acredita que não pode, nós não vamos nos esforçar para fazer. Quando você acredita, Ceilinha, que você não pode ter um ato de generosidade, você não vai dar um passo sequer para fazê-lo. Mas quando eu e você acreditamos que, mesmo que nesse momento eu não tenha, mas eu tenho ferramentas e eu posso me esforçar para fazer, eu vou fazer. E isso eu estou falando com propriedade, porque nós vivemos isso constantemente. Antes de Manuela e Gabriela, quando nós tínhamos só a Júlia, nós aprendemos isso. Tem coisas que... Eu estava conversando com o Thales hoje na hora do café. Tem coisas que nós aprendemos, nós fazíamos, mas eu não sabia dar nome, pastor Bruno. Eu não sabia o que era. Eu tinha comportamentos excelentes, mas eu não sabia que aquilo era um comportamento excelente, e muito menos sabia que aquilo era algo que o Senhor tinha colocado no meu DNA. Eu não tinha essa percepção. Mas eu tenho uma gratidão gigantesca pelo Senhor, porque mesmo não sabendo, mesmo não dando nome, Duda, nós começamos a viver isso. E o Senhor foi nos ensinando, e a generosidade, ela foi sendo construída na minha casa. Ela foi sendo ativada na minha casa. E muitas vezes ela foi ativada com sacrifícios. Eu vou contar uma situação que veio um ministério de louvor de uma outra cidade. E o pastor que ministrou, ele nos contou, eles tinham uma casa de apoio. E eles estavam passando muitas dificuldades financeiras. E nós tínhamos acabado de comprar a nossa casa. E a gente estava assim muito apertado. E eles contaram a história deles, mostraram o que eles faziam lá. E eu e o Júlio, nosso coração era assim, a gente queria muito ofertar naquele ministério. A gente queria muito ofertar naquela casa, Lucas. Mas nós não tínhamos dinheiro de jeito nenhum. O Júlio tinha acabado de trocar uma Fiorino que ele trabalhava, que estava muito ruim, numa moto. E a única coisa que nós tínhamos lá em casa, que poderia virar algo de valor, pastor, era essa moto. E aí, nós olhamos um para o outro, a gente tem essa comunicação. Ele olhou para mim e eu fiz assim, ó. Eu sabia que era a moto, era a única coisa que a gente tinha. Ele olhou para mim e eu fiz assim. E esse povo foi na minha casa e desmontou a moto toda e levou dentro de um carro. E eles venderam a moto. E o pastor falou com a gente
que o dinheiro da moto pagou 3 meses de aluguel daquela casa. Então, nós queríamos dar, o Senhor sabia, Ele conhecia o nosso coração. Mas a gente não tinha dinheiro naquela hora. Então, e pergunta para mim assim, Thaís, algum dia essa moto fez falta para vocês? Thaís, algum dia você se lembrou com pesar, meu Deus, como é que eu fui entregar aquela moto? Nenhum dia. Nenhum dia. Todos os dias, quando eu olho para trás, eu vejo que hoje eu estou melhor do que eu estava ontem. É assim que o Senhor nos quer. É esse coração. Então, quando eu falo o ato de dar, ele libera o dom divino de prosperar, pastor Bruno. É porque não significa que você vai ter o recurso na hora, mas você vai se esforçar para ter. Só que quando a gente tem, pastor Henrique, não vem só o recurso para suprir aquilo que eu entreguei. É porção dobrada. Isso, eu não estou falando aqui isso para você, para que você traga dinheiro para o altar da igreja, não. Eu estou falando porque eu quero que você viva essa prosperidade. Essa é a prosperidade do reino. É uma prosperidade de fé. É uma prosperidade de você se empenhar para fazer. Porque nunca vai ser só por um pedaço. Com o Senhor nunca é por um pedaço. Com o Senhor é pelo todo. É o inteiro. Ele vai prosperar a sua casa, Ele vai prosperar a igreja que você está, Ele vai prosperar a empresa que você trabalha. Onde você colocar os seus pés, o Senhor vai prosperar. Porque é isso, Ele nos criou para isso. Ele nos criou para gerar. Ele nos criou para multiplicar. Ele nos criou para transbordar. Amém? Vamos lá, senão eu vou demorar. Jesus amado. Corre. Diante disso, podemos afirmar que os nossos comportamentos definem e ativam a nossa prosperidade. E se buscamos por nosso propósito, se buscamos servir a Deus, fazer a sua vontade, a prosperidade é a fonte. Presta atenção que isso aqui é muito importante. É uma das coisas mais importantes que eu preciso que vocês entendam nessa noite. A prosperidade é a fonte. É onde tudo o que precisamos para viver a vontade do céu se reúne e transborda. Tudo que nós precisamos para viver o que o Senhor quer para a nossa vida, nosso propósito, nossa missão, está reunido na nossa prosperidade. E eu estou falando que a nossa prosperidade, ela está baseada nos nossos comportamentos. Desde o primeiro dia, se vocês observarem, eu não me ative muito à parte técnica. Por quê? Prosperidade é comportamento. Os nossos comportamentos nos levarão a essa parte mais técnica. Mas se nós não começarmos a mudar o nosso comportamento, nós não avançamos. Nós não mudamos de fase, Claudinho. Então, a prosperidade é a fonte. Marcelo, eu te dei uma foto? Tem? A prosperidade é a fonte, é onde tudo que precisamos para viver a verdade do céu se reúne e transborda. A gente imaginar a nossa vida e a gente imaginar essa fonte, eu quis trazer uma foto para a gente conseguir imaginar a nossa vida, o nosso coração como uma fonte que nós recebemos do Senhor. Nós agimos, nós construímos, nós decidimos por comportamentos de acordo com a vontade do céu, de acordo com a vontade do Senhor. E então nós transbordamos. O Senhor nos quer fonte.
fonte que transborda. O Senhor nos quer e Ele derrama sobre nós, são rios de água viva. E o que a vida do Senhor reflete em nós são realidades, são comportamentos, são experiências de alegria, são experiências de crescimento, são experiências de prosperidade. Nós recebemos essa água, mas quando nós não estamos vivendo a prosperidade, significa que nós estamos dando vazão para essa água para um outro lugar, que não o nosso coração. O Senhor, nós estamos aqui na igreja, nós recebemos aqui, nós lemos livros, nós fazemos cursos, mas se nós não canalizarmos, Lucas, para o nosso coração, para o lugar certo, aquilo que nós temos recebido do Senhor, se nós saímos daqui e não colocamos em prática, nós estamos falando para Deus que o que Ele tem derramado não tem valor. Então, muito cuidado com o que nós estamos falando para o Senhor. Não adianta nada a gente sair da nossa casa, vir para cá, ouvir, aprender e não colocar em prática o que o Senhor tem derramado sobre nós. Amém? Depois disso aqui, a gente pode entender um pouco por que o diabo ele quer nos fazer acreditar que o dinheiro é ruim. Nós ouvimos e nós falamos de culturas e crenças de pessoas que acreditam que o dinheiro é ruim. Muitas vezes, por muito tempo, nós vivemos acreditando que o dinheiro é algo ruim. Quem aqui já ouviu falar que dinheiro é ruim, que dinheiro leva para o inferno? E dívida? Dívida é bom? Porque quem fala que dinheiro é ruim, né? Se não tem dinheiro, ele vai ter dívida. Então, dívida é bom? Não, né? Uma desgraça, exatamente. O que eu falei? Aprendemos que a forma como lidamos com as nossas finanças são reflexos da nossa cultura, família e crenças. No entanto, com a inteligência financeira, que é adquirida por meio de estudo, mudanças de ambientes, das pessoas que ouvimos, podemos desenvolver um novo cenário financeiro e transformar não só a nossa realidade, mas a realidade da nossa família, das pessoas que estão à nossa volta. Então, nós estamos aqui trabalhando a nossa inteligência emocional, espiritual e financeira. Em pouquíssimos lugares, nós temos essa oportunidade de trabalhar as 3 inteligências ao mesmo tempo. O Senhor faz isso por nós. O Senhor nos trouxe aqui para nós desenvolvermos e transformarmos a realidade que nós vivemos até esse momento. Aprendemos que alguns comportamentos precisam ser monitorados. Quem lembra disso? Alguns comportamentos precisam ser monitorados. Ter as despesas maiores que o orçamento. O próximo. Isso, obrigada. Aprendemos que alguns comportamentos precisam ser monitorados. Despesas maiores que o orçamento. Pagar contas em atraso. São comportamentos que nós precisamos monitorar e não deixar acontecer. Pagar mínimo de cartão de crédito está repreendido em nome de Jesus. Sai. Desconhecer o valor da nossa dívida. Alguém aqui já teve alguma dessas ações? Levanta a mão para mim. Quem, depois que a gente começou o projeto, tá bom? Quem?
Aí eu vou pedir para ficar com a mão levantada. Se você fez e continuou fazendo, tá bom? Quem aqui foi lá para conferir se as despesas estavam maiores que o seu orçamento? Quem fez o exercício? Ok. Quem estava pagando dívidas em atraso? Não precisa falar que estava pagando dívida em atraso, não. Precisa não. Deixa abaixo. Mas quem estava pagando dívidas em atraso e quando foi ver lá o seu orçamento, decidiu, não levanta a mão, decidiu só no seu coração que não vai pagar mais contas em atraso, que vai tomar atitudes para que isso não aconteça mais. Amém. Quem aqui das semanas do projeto para cá parou de gastar no cartão de crédito porque entendeu que precisa primeiro pagar suas dívidas? Show. Não, a turma tá mais honesta aí, viu? Então vamos lá. Só antes de eu continuar, quem aqui dos 5 princípios que a gente falou, quem aqui dos 5 princípios que nós falamos, a respeito de mordomia, de humildade, quem identificou que não estava cumprindo esses princípios e conseguiu, nesse período, colocar em prática? Quem conseguiu? Quem identificou e conseguiu mudar? Levanta a mão para mim. Eu teve princípio que eu tive que mexer os pauzinhos também. Você conseguiu. Tem alguma coisa, alguma ação efetiva que você fez e que você já viu o resultado? Teve? Você teve ação efetiva que você viu o resultado? Porque eu tive situações que é óbvio que eu fui me policiar, né? E fiquei observando que a gente vai, é o que eu falei, de a gente às vezes negligenciar, né? E eu fiquei feliz porque teve coisas que eu falei, opa, isso aqui eu não posso fazer mais. E era cumprindo o princípio. Aprendemos que quando definimos as metas, objetivos, sonhos, com o envolvimento de toda a família, somos levados a comportamentos mais racionais e conscientes. A força se concentra para o fim, para a nossa finalidade, para aquilo que nós desejamos. Assim, as dificuldades e distrações ao longo do caminho são mais facilmente superadas. Amém? De colocar isso na sua casa. Conversa com a sua esposa, conversa com seus filhos, define isso junto. Aprendemos a importância de, após o pagamento de dívidas, estabelecer a cultura da reserva de emergência e, após essa, estabelecer a cultura de poupar. Amém? Gente, põe isso no coração de vocês aí. Então, eu fiz um resumo e hoje nós encerramos o que eu vejo como o primeiro passo para a nossa maturidade financeira. O primeiro, por quê? De agora em diante, nós sabemos que tem muita coisa que nós podemos e devemos melhorar. Nós temos muitas ferramentas, nós temos muita fonte de pesquisa para nos ajudar a evoluir nesse assunto. Então, esse é o primeiro passo, porque muita coisa que eu falei aqui, eu sei que tinha gente que nunca tinha ouvido, né? Ou nunca tinha entendido dessa forma, e agora entende. Então, esse é o primeiro passo. Para a nossa maturidade nas finanças, para a prosperidade do reino, para o cumprimento do propósito divino de prosperar. Gente, é propósito do coração do Senhor a nossa prosperidade. Nunca se esqueça disso. É desejo do coração de Deus que nós sejamos prósperos. Entretanto, não o faremos sem tratar de um último princípio que considero fundamental na minha vida, na minha família, na minha casa, que é o princípio da
aliança. E com o princípio da aliança, nós vamos encerrar o nosso Se Organize. Deus nos criou com habilidades. E desenvolver essas habilidades é cumprir a nossa aliança com Ele. Todos estão aqui porque tem um motivo. Querem desenvolver suas habilidades para então cumprir seus propósitos. Deus nos cria como filhos, cordeiros, e Ele coloca em nós uma série de habilidades. Uma dessas é a habilidade para prosperar. É a habilidade de multiplicar. E Ele nos coloca aqui, nesses dias, para que nós possamos trabalhar essa habilidade. A prosperidade faz parte da aliança do Senhor conosco. A prosperidade faz parte da aliança de Deus para a nossa igreja. A prosperidade faz parte da aliança de Deus na sua casa, com a sua casa, com seus filhos. Então, estarmos aqui é estarmos cumprindo uma parte da aliança do Senhor com a gente e da nossa com Ele. Nós não estamos aqui pelo dinheiro. Tem pessoas que falaram assim: essa igreja fala muito de dinheiro. Quem falou isso não sabe o que nós estamos fazendo aqui. Eu não parei parte do meu trabalho para eu estudar, para eu preparar, para falar de dinheiro. Dinheiro não muda a vida de ninguém. Dinheiro não muda a realidade de ninguém. Tem pessoas que elas confundem, e eu espero que numa próxima oportunidade elas estejam aqui bebendo da mesma fonte, recebendo o mesmo que nós estamos recebendo. Que as pessoas entendam que nós não estamos aqui pelo dinheiro. Nós não estamos aqui falando do dinheiro. Nós estamos aqui porque nós queremos viver coisas que nós não temos vivido. Ou nós estamos aqui porque nós estamos vivendo de uma forma que nós não queremos mais viver. Porque nós entendemos quem é o nosso Pai. Nós entendemos quem nós somos. Então, algumas vezes eu falei com vocês que prosperidade e dinheiro são coisas diferentes. Algumas vezes eu falei com vocês que o nosso último pensamento, a nossa última preocupação é com dinheiro. Nós entendemos que dinheiro é consequência. E quando as pessoas eles falam muito de dinheiro, eles não entenderam que o dinheiro é apenas uma consequência de uma vida pautada em princípios, de uma vida pautada em servir aos outros, de uma vida pautada em fazer com excelência, de uma vida pautada em ser honesto. Não tem a ver com dinheiro. Mulheres, a palavra diz que a mulher sábia, e aqui eu quero falar direto com vocês, conosco, com as mulheres. A Bíblia diz que a mulher sábia, ela edifica a casa, e a tola, todos nós conhecemos esse versículo, amém? A mulher sábia edifica a casa e a tola destrói. Deus deu para nós, mulheres, tenha consciência disso, da sua importância na sua casa. A mulher nos deu a capacidade de gerar. Foi para nós que o Senhor nos deu, para mulheres, a capacidade de gerar. Nós geramos vida, nós geramos ideias, nós geramos soluções.
Nós geramos estratégias. E isso é uma habilidade. Assim como Deus nos deu a habilidade de prosperar, Ele deu para nós, Duda, a capacidade de gerar. E quando a mulher não está bem, emocionalmente, espiritualmente, a mulher, ela entra num período de esterilidade. Então nós precisamos tomar muito cuidado com a nossa comunhão com o Senhor, com o nosso emocional, porque quando a mulher entra num período de esterilidade, essa esterilidade se estende para a sua casa. Mas o Senhor nos fez para gerar. O Senhor não nos fez estéreis. Então, os homens, muita atenção quando a sua esposa te dá alguma orientação ou direção ou alguma ideia. Ou quando a sua esposa fala, olha, cuidado com isso, né? Olha se vai dar certo, né? Você já conferiu isso? Né? Às vezes ele está comprando um carro, uma casa, né? A mulher, Deus deu para ela mais prudência às vezes, né? Então, ouça a sua mulher. Uma casa onde não existe comunhão, concordância entre o casal, a prosperidade não vai alcançar aquela casa. Uma casa que a mulher está sofrendo, uma casa que a mulher está abatida, que está com o coração desconectado ao coração do Senhor, aquela casa vai passar por um período de esterilidade até que aquilo se resolva. Então os homens fiquem muito atentos às suas esposas. E para os homens, ao homem foi dada a habilidade de prover, proteger e cuidar. Entenda que a força do homem, unida à capacidade de gerar da mulher, são as chaves para construirmos a prosperidade em nossas famílias. E aqui eu comecei falando de aliança, falei da aliança do Senhor conosco, da nossa com Ele. E é impossível falar de prosperidade sem falar da aliança do marido e da esposa. De cada um entender o seu papel. Valorizar o que cada um tem de melhor. E respeitar os seus papéis. Então, o homem, a força que o homem tem, nós nunca teremos. O dom que o homem tem de prover, nós nunca teremos. Eu e o Júlio, nós trabalhamos muito bem juntos. Juntos assim, gente. Junto não, tá? É cada um na sua. Ficar muito junto não dá B.O. Mas juntos, cada um no seu papel. Nós trabalhamos muito bem, cada um no seu papel. Mas a força que o Júlio tem e a habilidade que o Júlio tem de fazer negócio, de prosperar, eu nunca cheguei perto. Eu nunca peguei beira. Entende isso? Mas o Júlio nunca me diminuiu por isso. O Júlio nunca me menosprezou por isso. O Júlio, ele impulsiona as minhas habilidades, as minhas qualidades. Assim como eu também faço com ele. O Júlio, muitas vezes, nós já tivemos atritos, por exemplo, porque eu comprei alguma coisa e ele sabia que ele poderia negociar melhor que eu. E ele fala, fala o que você quer que eu vou lá e vou negociar. Porque essa habilidade é indiscutível. Quanto ele é melhor. Mas eu demorei um pouco para entender que é uma habilidade, que é algo que o Senhor entregou para ele. E o Senhor entregou para vocês, homens, a habilidade
a força para prover, a habilidade para ganhar dinheiro. Então, valorize essa aliança. Unam as suas forças. Não existe decisão, cada um por si. Isso enfraquece vocês. Não adianta nós estarmos aqui buscando ferramentas para prosperar, se na nossa casa não existe consenso, se na nossa casa não existe diálogo, se na nossa casa não existe sentar e sonhar junto, definir junto, planejar junto. Amém? Se isso não está acontecendo na sua casa, hoje, ora junto, porque tem coisas que são muito difíceis de a gente quebrar no nosso coração. Eu sei que eu passei por isso. É muito difícil quebrar algumas coisas no nosso coração, na nossa casa. Às vezes o orgulho trava a gente, né? O querer fazer rápido impede a gente. Não abra mão. Não abra mão de estabelecer consenso na sua casa. Se uma das partes estiver mais endurecida, não insiste. Ora. Pede a Deus direção. Pede ao Espírito Santo ajuda para convencer a outra parte, o esposo ou a sua mulher. Peça sabedoria ao céu, peça sabedoria ao Senhor. Mas não abre mão disso. Porque se você abrir mão e cada um achar que vai caminhar para um lado, vocês vão ficar batendo cabeça, sofrendo anos, até vocês se lembrarem do que eu estou falando hoje e falar, realmente não tem jeito. Nós já quebramos cabeça, batemos cabeça, vamos lá fazer o que a Thaís falou há 10 anos atrás. Faço não, filho. Você perdeu 10 anos de prosperar. Você perdeu 10 anos de paz na sua casa. Você perdeu 10 anos de construção de sonhos, de realização de sonhos, de projetos. Não faça isso. Entenderam? Essa aliança, ela é fundamental para a nossa prosperidade. Por último, não flexibilize princípios. Princípios como Deus, família, generosidade. Não flexibilize. Sabe quando a gente perde o nosso coração para Deus, Michael? E ele vira, e o nosso coração deixa de ser de Deus e ele passa a ser do dinheiro? O nosso coração, ele deixa de ser do Senhor e ele passa a ser um coração de mamon quando os princípios ficam em segundo plano para a gente conseguir o que às vezes nós vamos chamar de prosperidade, mas aí não é prosperidade, é o dinheiro. Pastor Bruno, a sua família nunca pode ir para o segundo plano. A igreja, Deus, o nosso relacionamento com o Senhor nunca pode estar em segundo plano. Quando o Júlio passa a negligenciar a casa dele, a família dele, porque ele tem que trabalhar 12, 13, 15 horas por dia, e ele deixa de se relacionar com a família dele, esse é um indício de que o seu Deus passou a ser o dinheiro. Então não flexibilize os seus princípios por nada, porque nesse momento você vai saber pedir o meu coração para mamão. Amém? Quando você tem uma oportunidade de ser generoso com alguém e você não é, porque aquele recurso é mais importante do que o ato de generosidade, você pensa, pedir meu coração para mamão. Então, não flexibilize. E a nossa aliança com Deus, unida a nossa aliança com a nossa família, nos fortalecerá e nos permitirá viver essa que desde o primeiro dia eu chamei de prosperidade
do reino. Prosperidade do reino. Eu vou pedir a Marcela para colocar de novo para mim 2 Timóteo. Segunda Timóteo, que eu preciso reforçar isso. E onde está? A palavra diz: pois Deus não nos deu espírito de covardia. E aí eu vou pedir para a gente ler junto, mas nós vamos trocar. Pois Deus não me deu. Eu quero isso marcado no seu coração. E eu quero ler junto com vocês. Pois Deus não me deu Beleza, agora vamos fazer direito, pelo amor de Deus. Pois mais de poder. Amém. Esse é o Espírito que o Senhor nos deu. Esse é o Espírito que a prosperidade do reino imprimiu em nós. Esse é o Espírito que o Senhor quer que a gente saia dessa casa convictos, certos, com comportamentos diferentes de hoje em diante, de que o Senhor nos deu poder, amor e equilíbrio. Amém? E aqui nós terminamos esse primeiro degrau. Amém? Quero agradecer muito todo mundo que esteve aqui esses dias, que confiou em mim, que me permitiu estar aqui, nossos pastores. Eu fiquei muito feliz com esse projeto, muito grata. Como eu falei, é algo que me inspira, que me dá muita alegria, porque ver vidas transformadas de verdade é o que move meu coração. Eu já falei várias vezes, o que me fez me estabelecer, permanecer nessa casa, foi ver as pessoas chegarem aqui e terem as suas vidas de fato transformadas. Não pela religião, mas pela palavra do Senhor, pelo amor do Senhor. Então, que esse tempo tenha sido um tempo para que nós pudéssemos aprender e transformar. Amém? Um beijo grande, obrigada.